A peça O Mundo Vai Acabar e Ela Só Quer Dançar foi inspirada, então, na música Natasha, do Capital Inicial, que conta a história da Ana Paula, que está em busca de seus próprios caminhos, de suas próprias escolhas, e que vive em um momento bem conturbado da ditadura militar. Então ela tem que enfrentar o externo, o macro, o contexto político e histórico que ela vive, mas ela também enfrenta o seu interno. A busca por suas próprias escolhas, a questão das famílias, o seu relacionamento com o pai, com a mãe, e o seu relacionamento também com outros personagens que estimulam ela ou para um caminho ou para o outro. Então isso foi um processo muito importante para se tratar dentro da nossa peça. A questão de resistência interna, as nossas convicções e como o contexto externo e interno pode nos influenciar e nos direcionar para determinadas escolhas. Explorar o contexto de uma jovem nos anos 50, quando explode a ditadura militar. Ela tem muitos conflitos em casa. Repressão do pai, o que a família deseja para ela, e fora de casa, que ela sente, né, que aquilo, tudo que passa no contexto político do país que ela vive não é exatamente o que ela deseja para o futuro dela, não é o que ela acredita. Todos os conflitos dela com a família e os conflitos internos faz ela se libertar e enfrentar tudo em nome dessa liberdade e as consequências que isso pode trazer para ela. Bom, eu faço o namorado de Natasha e eles têm uma relação meio tóxica. Ele sufoca ela muito, como se tivesse uma dependência emocional. E isso faz ela sofrer muito, mesmo amando. Ana tem uma relação ótima com a mãe, ela confessa muitas coisas e sente vontade de falar tudo para a mãe, com uma relação de carinho. Com o pai já não é o mesmo. Ela tem medo do próprio pai, ela não consegue ficar perto dele, é como se fosse um choque chegando perto dela. Bom, ela tem um grande amigo, que é o professor, e ela busca sempre perguntar sobre tudo. E com a ajuda do professor, umas ideias que ela estava na cabeça sobre história, revolução, se aflora ainda mais. E ela toma uma decisão muito importante, que vai mudar toda a história da vida dela. É de grande importância que a gente possa falar e discutir sobre os acontecimentos da ditadura para que a gente possa mostrar a realidade e a repressão que a arte sofria naquela época. E também para a gente esclarecer o quão ruim foi aquele período em vários quesitos e também como muitas pessoas acabaram sendo torturadas e mortas de maneira injusta, apenas tentando lutar pelo seu direito de expressão. A peça também traz os relacionamentos que a personagem principal carrega com si, também como ela vai conseguir se encontrar nesse mundo tão perturbado. O processo começou em agosto de 2018 e, inicialmente, o texto começou a ser montado em grupo baseado na música da Natasha, do Capital Inicial. Mas com o tempo foi se modelando e a gente começou esse processo. A gente estava com o primeiro ato, a gente apresentou o primeiro ato em uma mostra de artes cênicas da cidade. Depois a gente começou a desenvolver mais, com instalações, a gente fez cenários com um bancão para representar a sala da casa, a gente também fez cadeiras, a gente fez todo um processo, questão de figurino, para ficar bem, o ambiente ficar bem vintage para a época. Mas o que aconteceu é que durante o processo a gente foi desconstruindo e reconstruindo novas coisas, que foi isso.